Tudo bem? Oi, Franklin, tudo jóia com você? Tá, só avisar que a equipe da CBMM tá toda presente, tá? A gente está com a apresentação, caso seja necessário, tá? Ah, sim, vai ter o item da pauta que é de vocês, que é o item um, né? Ah, o item Isso. 2, desculpa. Que aí vai ser o momento de vocês fazerem a apresentação, tá bom? Tá ok, obrigado. De nada. Então, vamos iniciar. Bom dia a todos. Acho que quase todos já me conhecem. Meu nome é Daiane. Estou como coordenadora da CETOC. Eu represento a instituição do Instituto Estadual de Florestas. Estou como coordenadora nessas próximas duas reuniões, que é a de hoje e a próxima, porque eu vou sair de licença maternidade, então aí vai ser um outro colega aí do grupo que vai estar conduzindo nesse período da minha ausência, tá bom? E espero que ele continue. Então, a gente está iniciando hoje a terceira reunião extraordinária da CETOC de 2025. É, nesse início, agora às 9h14, para deixar registrado, tá bom? Eu não sei se a responsável pela comunicação vai querer fazer o registro da nossa reunião agora no início ou se vai deixar para o final. E aí eu vou pedir para que todos, desde que possível, abram as câmeras para ela estar fazendo o registro. Aí vamos só confirmar com a Lilian, tá bom? Lília, a responsável pela comunicação vai fazer o registro agora ou no final da reunião? Bom dia, Dai. O Gabriel da Midiática está presente. Vou verificar com ele. Gabriel, nos ouve? Ah, Pode nos então informar? tá bom. Ouço sim. O que vocês preferirem. Normalmente, quando tiver mais pessoas que possam abrir a câmera, melhor. Então vamos, eu acho que é melhor a gente tentar registrar agora, porque aí a gente conduz a reunião mais tranquila, pode ser que no final algumas pessoas precisam sair um pouco mais cedo. Então, Certo. aí, membros da Perfeito. CETOC, representante de empreendedor, se vocês puderem abrir a câmera e se sentirem confortáveis também. Oi, pessoal, bom dia. Lucas Lima, DBP. Eu tive um problema técnico na minha câmera na semana passada e eu não consegui resolver ainda, por isso eu não vou conseguir abrir elas. Peço desculpas por isso. Não tem problema. Não, tranquilo. Tá, Aí temos o Ken Regis, a Nayana, o Leandro. Responde presente, é só ligar a câmera. Hoje já todo mundo vai. é Eu só acho, ligar mesmo que então, eu. acho que tá todo mundo meio tímido hoje, Gabriel. Bom dia, pessoal. Estamos aqui. É só ligar mesmo. Se quiser sorrir aí, eu vou printar a tela só para colocar no institucional mesmo, matéria. Perfeito. Certinho, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Gabriel. Obrigada, colegas. Agora a gente pode fechar aí a câmera. Então, vamos conduzir. Item 1 da pauta. Discussão e aprovação da síntese da segunda reunião extraordinária da CETOC, que aconteceu dia 20 de janeiro de 2025. Todos os membros da CETOC receberam, né, juntamente com a convocação. É, Aí eu não sei. Lília, teve alguma contribuição? A secretaria não recebeu nenhuma contribuição. Então, a gente permaneçam como estão os que concordam com a síntese, e se alguém tiver algum ponto para contra ou alguma abstenção, fique à vontade. Então, a nossa síntese está aprovada. Agora, a gente vai para o item 2 da pauta, que é a apresentação e discussão do processo de outorga requerido pela CBMM, processo SEI número 1370-01-00-46-500-2022-44.
Esse momento agora é da apresentação por parte do empreendedor, né, e a sua consultoria, os membros da equipe, que vai auxiliar, né, posteriormente, juntamente com o parecer do IGAM, a, a aba, né, com a equipe técnica de elaborar o parecer também, que vai subsidiar o parecer da CETOC, que a gente vai discutir ele na próxima reunião da CETOC, que já está agendada para o dia 11 agora de abril, tá bom? Então, a palavra agora é para o empreendedor e a sua equipe. Franklin, fica à vontade. Tá bom. Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo a nossa visão, nossa discussão sobre o processo de outorga, né? Agradecer o trabalho do IGAM aí na análise do processo, parecer bem assertivo. Nós estamos com a EBP, a consultoria que irá fazer a apresentação. Se puder projetar, o Lucas, o Vitor. Vou Aí, projetar. ô Daiane, a gente colocou no parecer algumas observações sobre as condicionantes também, tá? A gente avaliou o parecer do IGAM, e aí, antes mesmo do IGAM fazer a apresentação, a gente já vai expor algumas observações sobre as condicionantes, tá? Para que a CETOC tenha o nosso ponto de vista de algo mais factível que a gente entenda que possa vir a ser colocado, tá? Ah, não, combinado. Até porque, por exemplo, vocês vão pontuar agora e depois vai vir a apresentação do IGAM. E a gente pode até levemente discutir de uma forma bem superficial, que eu acho que não atrapalha. E aí, na próxima reunião, que vai acontecer dia 11 de abril, que vai ser o momento aí também, isso também vai ser bom porque a aba vai pegar as informações e vai inserir isso no parecer dela. E eu acho que isso a gente pode deixar para ter uma discussão mais profunda na próxima reunião, tá bom? Porque isso também vai contribuir com o relatório final da CETOC, tá? Tá ok, perfeito. Fique à vontade, Lucas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Peço desculpas de novo pela câmera, probleminhas do computador, às vezes demora um pouco mais para solucionar do que a gente imagina. Eu vou apresentar então um pouco do processo de outorga, do processo do gerenciamento da área da barragem 5, de entorno dela como um todo. Vou apresentar então primeiramente a localização da área para situar todos onde estão localizados esses postos que foram solicitados ao outorga dentro do empreendimento da CBMM, um pouco do histórico ambiental do gerenciamento da área, quais estratégias de remediação foram definidas para o processo para tratamento da área e recuperação da área, e o cronograma de ações do plano de reabilitação, que é periodicamente acompanhado junto à GERAC e ao IGAM em reuniões semestrais. Com relação, então, à localização da área, a gente se encontra próximo à barragem 5. A barragem 5 é um empreendimento, é uma barragem que se encontra na parte norte da área de propriedade da CBMM. E os postos solicitados ao outorga, o PAP 8 e os pontos na C13 e 14 estão localizados a norte da barragem, na região onde a gente chama de dique lateral ou dique secundário. Aqui a gente tem um pouco uma imagem de drone da área para ter uma ideia um pouco melhor da localização dela. Então aqui na parte norte da imagem a gente tem a parte industrial da CBMM. Aqui todo o corpo da barragem 5, o talude principal dela, localizado nessa região, e aqui o talude secundário, o dique secundário, tendo os postos localizados à direita aqui da imagem. A jusante contígua da barragem também, da barragem 5, a gente tem a barragem 6, que é uma barragem mais recente que a barragem 5, construída posteriormente a ela, e essa barragem 6 ela já possui impermeabilização na base dela. Então existem mantas de PAD que foram instaladas na base da barragem para evitar a percolação de água para o aquífero. Aqui na imagem dá para ver essas mantas de PAD já no corpo dela. A barragem 5 foi a última barragem de rejeitos construída sem essa impermeabilização na base dela. Dentro, então, do histórico do gerenciamento da área, do histórico do gerenciamento ambiental, as investigações começaram em 2018, quando o corpo técnico da CBMM identificou algumas alterações de bário dissolvido num ponto de monitoramento de água superficial denominado JBB.
A partir de então, ela fez uma avaliação preliminar dessas ocorrências e então a IBP começou a investigação do caso, seguindo o fluxo de gerenciamento de áreas contaminadas determinado. Então, foi realizado em 2018 mesmo uma investigação confirmatória e em 2020 uma investigação detalhada das ocorrências. Posteriormente, dando sequência ao fluxo de gerenciamento, foi realizada uma avaliação de risco à saúde humana e o plano de reabilitação, que foi elaborado em 2021 e posteriormente revisado em 2023. E foram posteriormente também realizadas algumas investigações ampliando a área do entorno da barragem. Então, essas primeiras investigações abrangeram principalmente a área do dique lateral. Posteriormente, na investigação dentro do complexo industrial como um todo, foram avaliadas outras áreas com alteração na água subterrânea. Então, tanto a jusante da barragem 6, que a gente tem algumas águas superficiais que foram identificadas alterações, quanto no entorno da barragem 6, na água subterrânea. Também foram realizadas diversas outras investigações ambientais a fim de melhorar a compreensão do caso, tanto quanto o fluxo da água subterrânea, quanto da ocorrência natural de alguns compostos, para determinação da relação entre a água subterrânea da parte interna e externa ao complexo carbonatítico. Então, foi realizada investigação geofísica para determinação desses caminhos preferenciais. Foi realizado um estudo de interação das águas com caracterização geoquímica e isotópica das águas subterrâneas e superficiais da região do dique lateral, para avaliar essa interação com a parte interna do complexo alcalino carbonatítico do Barreiro, hoje denominado um pouco mais de complexo Araxá. Foram realizados estudos de alternativas de remediação a fim de definir a melhor estratégia de remediação para a área, um estudo de background do solo, assim como 2 etapas de instalação de poços, uma em 2022 e uma em 2024, para melhorar o monitoramento da água subterrânea. Dentro dessa ampliação da área de estudo, foram realizadas principalmente na investigação de todo o complexo industrial. Então, o complexo industrial ele localiza-se a sul da barragem 5, contígua a ela. Então, foram realizadas instalações de postos de monitoramento no entorno do complexo industrial próximo à barragem 5, então, onde estão sendo realizados estudos atualmente para avaliação da proveniência dessas contaminações. Foram encontradas algumas contaminações pontuais. Estão sendo realizados estudos para avaliação se essas contaminações também têm relação com a barragem 5 ou se têm relação com o complexo industrial. E no entorno da barragem 6, essa avaliação no entorno da barragem 6 foi realizada primeiramente em 2021 e posteriormente no ano passado, em 2024, foram realizadas a complementação dos postos de monitoramento, então para delimitação das ocorrências e investigação tanto do aquífero poroso quanto do aquífero fraturado na região do entorno da barragem 6, que apresentam também algumas contaminações bem pontuais, mas que têm correlação geoquímica com a barragem 5, visto que, como eu comentei anteriormente, a barragem 6 está toda impermeabilizada na base, o que evita que a água presente nela percole para o aquífero. Com relação à estratégia de remediação, por que foi determinado, então, nesse primeiro momento, o bombeamento e o tratamento das águas? Ela visa principalmente o controle desses teores remanescentes, e evitando que essas contaminações percolem para áreas adjacentes, seja tanto na água subterrânea, quanto posteriormente possam migrar para as águas superficiais e serem descarregadas em corpos receptores. Ele auxilia também no conhecimento de eventuais caminhos preferenciais de fluxo da água subterrânea, visto que por conta dessa interação com a parte interna do complexo carbonatítico, dessa proximidade, na verdade, com o complexo carbonatítico, com o anel de quartzito que faz a divisão das águas subterrâneas, existe uma complexidade geológica. Então, esse bombeamento também vai auxiliar na identificação dos caminhos de fluxo preferencial. Assim como é um efeito, ele é um tratamento que é muito rápido de ser realizado, e os efeitos colaterais podem ser também rapidamente revertidos. Então, o bombeamento, caso seja visto algum efeito colateral não previsto no bombeamento, ele pode ser rapidamente cessado e esses efeitos colaterais podem ser revertidos. E também, por último, mas não menos importante, é a proteção desses corpos receptores que estão adjacentes do dique lateral, ali, principalmente, né? A gente tem ali o córrego feio, e a ideia é proteger o corpo receptor e impedir que essas contaminações migrem para a água superficial.
E o porquê da solicitação de outorga emergencial para o tratamento dela. Então, principalmente para essa proteção no corpo receptor. Como foi exposto a solicitação de outorga emergencial, o poço PAP-8 era um poço que já existia, existiu uma outorga para ele no passado para captação das águas, então foi realizada somente uma limpeza e a reativação dos equipamentos. Então, ele pôde ser realizado com uma velocidade relativamente rápida e o bombeamento foi ativado com essa solicitação emergencial para proteger o quanto antes e para ter uma celeridade mais rápida na proteção dos corpos receptores que estão a jusante do dique lateral. Com relação à estratégia de remediação do projeto da barragem 5 e do gerenciamento do caso como um todo, a gente tem, além do tratamento dos poços do dique lateral, a gente tem hoje 2 outras medidas de remediação em andamento. A gente tem o tratamento dos drenos de fundo da barragem 5 e 6, então, por conta da impermeabilização da barragem 6, os drenos que saem da barragem 5 passam por baixo dessa impermeabilização e saem aqui no fim. Foram identificadas algumas alterações na qualidade dele, e para impedir que essas alterações prossigam para o corpo d'água que está jusante da barragem 6, está sendo realizado o tratamento desses drenos de fundo, e está sendo feito também, em escala piloto ainda, em pequena escala, um projeto de infiltração de sulfato de sódio para abatimento do bário, visando também o abatimento das concentrações remanescentes de bário e a identificação de fluxos preferenciais que podem ser migrados dessa área da barragem para os corpos d'água, tanto na parte norte quanto a jusante da barragem 5 e 6. Então, a gente tem, além do bombeamento, hoje 2 outras medidas. Concluindo esse ensaio piloto, a gente vai avaliar se essa infiltração, se a gente amplia ela e dá continuidade à infiltração, ou se ela vai ser cessada. A gente está numa parte final e a ideia, a princípio, é ampliar essa infiltração. Com relação ao cronograma de ações, nós temos EBP e CBMM reuniões periódicas com a FEAM, com a GERAC, com a equipe de gerenciamento de áreas contaminadas da FEAM, e com o IGAN também, onde são apresentados todos os trabalhos realizados dentro do gerenciamento da área e para a continuidade dele, e é avaliado e discutido o cronograma de ações. Então, periodicamente, a gente revisa esse cronograma, apresenta tudo que foi executado para a GERAC e discute todos os temas junto a eles, para estar sempre alinhado com as questões e com o andamento do caso. Com relação às condicionantes, a gente tem então aqui a sugestão do texto que foi elaborado por nós, com base no texto enviado do parecer do IGAN. Então, tem algumas pequenas alterações pontuais, nada de muito drástico, como o Franklin comentou no início. É um parecer, acho que as condicionantes foram bem colocadas e estão bem esclarecidas. Era isso que eu tinha para apresentar. Se tiverem alguma dúvida ou alguma outra questão, a gente está à disposição. Daiane e Oi? demais. Só não apresentei o pessoal todo no começo, então está conosco aqui, além da EBP, né, Empresa de Consultoria, o Vitor e o Lucas, o gerente sênior de Meio Ambiente e Barragem, Marcos Lemos, o gerente de Meio Ambiente e Apoio Tecnológico, Luiz Saião, o supervisor de monitoramento ambiental, o Vinícius, e a engenheira ambiental, Vanessa. Muito obrigada aí, Franklin, por apresentar ele, e Lucas também pela apresentação por parte do empreendedor. Aí, como a gente havia conversado, então as condicionantes elas estão aí, a gente vai agora passar a palavra do item 3 da pauta, que é a apresentação do parecer do IGAN, tá? E caso as meninas se sintam aqui, a Rebeca, que hoje está presente aqui representando o IGAN, a Rebeca, que é a coordenadora da URGA, e a Andresa, que é analista ambiental e quem trabalhou no processo. A gente pode até fazer uma discussão mais leve, mas assim, eu acho que é mais interessante a gente discutir isso melhor na próxima reunião,
até porque a gente também já vai ter o parecer da ABA, que vai subsidiar o parecer da CETOC, tá bom? Acho que vai ser mais produtivo, mas a gente pode realmente, assim, é, vai ter tempo, a gente pode já levantar a discussão, né? Lucas, obrigada pela apresentação. Eu vou passar agora a palavra. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente está no item 3 da pauta, né, que agora é a apresentação e discussão do parecer técnico do IGAM. Do processo, como a gente só tem um processo, né, então, do processo da CBMM, aí eu vou passar aqui a palavra para as meninas, para a Rebeca e para a Andressa. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui o parecer. Vocês estão vendo o parecer? Sim, vamos. Se não for pedir demais, será que seria possível aumentar um pouquinho só? Porque tá bastante... Isso. Perfeito, obrigado. Vamos lá, então, bom dia a todos. Vou iniciar aqui a apresentação do parecer técnico que foi elaborado. Você quer sair? Então, esse parecer é referente ao processo 56718 de 2022, que tem como empreendedor a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a UPGH, o PN2, o Rio Araguari, que tem como intervenção, né, no Córrego Feio, com domínio da Bacia Federal, o Rio Paranaíba. Aqui a gente trata o processo de outorga, que tem como finalidade o sistema de remediação de água subterrânea contaminada. Aí, passar o quadro de vazão, que a gente deixa para o final. Então, conforme classificação do CER número 7 de 2002, o processo ele é classificado como grande porte. Em decorrência disso, ele deve ser apreciado aqui, né, no respectivo comitê de bacia. Com relação à análise técnica, a caracterização do empreendimento, então a CBMM ela solicitou essa outorga para rebaixamento de nível, visando a implementação do sistema de remediação de uma área contaminada com bário, manganês, ferro, níquel, e essa remediação ela será feita através do bombeamento de um sistema de poços tubulares. No momento, quando foi apresentado o estudo, foi identificado pelo empreendedor ali 4 pontos, né, que possuem outorga superficial e 3 pontos para outorga subterrânea vigente. Porém, no momento da análise, aqui no IGAM, em setembro de 2024, em consulta ao CIAM, foi identificado 2 usuários, né, no raio ali de 2,5 quilômetros. E aí está até os usuários outorgados nesse raio. Aqui a gente tem a contextualização do acidente que se deu na barragem 5, né, que ocupa uma área de aproximadamente 50 hectares. Essa barragem, ela foi feita sobre o Vale do Córrego Santa Luzia, que descaracterizou como curso de água regular. Ela não é impermeabilizada, ela é uma barragem que não foi impermeabilizada com PAD. Hoje, essa parte superior do reservatório da barragem, ela é totalmente revestida ali, impedindo, né, a percolação ali de águas das chuvas. E aí, analisando o sistema de remediação, ele foi proposto com um poço de bombeamento,
que é depois a gente vai ver, está ali descrito na figura, que é esse posto 8, e ele vai ser interligado até a estação de tratamento de efluente. E essa tubulação, ela tem cerca de 1,8 quilômetros de comprimento, e essa água tratada, depois ela vai ser reposta nos córregos do dique lateral da barragem B5. Esse tratamento, né, então tem as técnicas empregadas ali que visam o ajuste de pH, floculação com sulfato de alumínio, com a redução, né, tendo em vista a redução das concentrações de bário, fósforo e, posteriormente, a decantação. E aí, depois desse tratamento, na estação de tratamento, esse efluente tratado, ele é lançado no córrego Pirapitinga. E a vazão desse bombeamento ela é estimada em 140 metros cúbicos por hora. E vai ser feito, né, por bombeamento através de bombas submersíveis. Aí na imagem ali a gente tem os pontos tanto de monitoramento quanto de aí. Tem as nascentes, tem o ponto ali, o ponto, o PAP-08, que é o ponto de bombeamento, e aí tem as áreas de monitoramento, né? No total, essa área de monitoramento, ela conta com 38 postos de monitoramento. No âmbito da análise também foi apresentado, né, um plano de monitoramento. Nesse plano de monitoramento serão analisados os parâmetros de água subterrânea e superficial, que vão ser analisados nas frações totais e também dissolvidas. E esses parâmetros são alumínio, bário, cálcio, chumbo, ferro, manganês, níquel, sódio e cloreto. E para a água superficial também vai ser incluídos os parâmetros de pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e temperatura. E aí, por fim, a gente chega, né, aqui também tem mais uma imagem que é o plano ali de monitoramento. E como conclusão, a equipe aqui da URGA, ela verificou que a área de potencial influência, né, dessa contaminação da barragem 5, ela é maior do que inicialmente ela foi considerada. Então, como adequação, ficou determinado que vai ser necessária a apresentação de um processo de retificação para uma área que contemple toda a influência dessa pluma de contaminação. E aí, por fim, a gente tem as condicionantes. Aí, não sei se é interessante a gente já passar. O que você acha, Daiane? Daiane, coordenadora da CETOC, a gente vai ter que discutir ela na próxima reunião. Mas se tanto o IGAN se sentir confortável e o empreendedor, a gente pode iniciar um pouco, talvez, a discussão, até para auxiliar a equipe técnica da ABA, tirar alguma dúvida e tudo, porque vai subsidiar também a elaboração do parecer dela. Só que não seria uma coisa muito delongada, porque a gente só vai definir se vai retirar, retificar alguma condicionante, seria isso na nossa reunião de sexta, tá bom? Então, eu vou passar, então, aqui de forma geral, né? Todos tiveram acesso ao parecer. Então, como condicionante, ficou a reposição, né, dessas vazões que forem retiradas e tratadas no córrego feio e em outros cursos de água, né? De forma que essa vazão ela seja equivalente ou superior à vazão histórica. Então, não pode repor uma vazão inferior a essas vazões históricas.
A água de reposição e os lançamentos nos corpos de água deverão atender às normas ambientais vigentes, garantindo que não haja degradação da qualidade hídrica. Foi previsto também o monitoramento das águas subterrâneas e superficiais com periodicidade que está descrita ali. Aqui também a gente descreve quais os parâmetros eles devem ser monitorados. Tem que ter o monitoramento da operação do sistema de remediação, tanto de vazão quanto tempo de bombeamento, tendo como periodicidade quinzenal. A operação da rede de monitoramento de vazões superficiais, com periodicidade também quinzenal. Operação da rede de monitoramento de níveis de água nos piezômetros, periodicidade quinzenal. A empresa ela deve apresentar relatórios anuais consolidando as atividades desenvolvidas no âmbito do sistema de remediação, contendo balanço hídrico atualizado do empreendimento, novos pontos de monitoramento instalados, vazões máximas de bombeamento, os dados interpretados e correlacionados da rede de monitoramento piezométrica, fluvial e pluvial, o mapa potenciométrico atualizado, a atualização dos resultados obtidos pelo modelo matemático, indicação da localização de reposição nos cursos de água afetados pela remediação. Esse prazo ele é anual a partir da publicação da portaria, e como última condicionante, a gente condicionou a ampliação da área de influência da barragem B5, né? Abrangendo novas áreas de estudo, detalhando as medidas de monitoramento a serem implementadas e as ações necessárias para conter a dissipação dessa pluma. E aí o prazo é de 1 ano a partir da publicação da portaria de outorga. E aí, como consideração final, né, a gente entende pelo deferimento do processo 56718 de 2022, né, com as condicionantes na modalidade de autorização e a finalidade de remediação de água subterrânea contaminada. E aí, aqui a gente está correlacionando aquele quadro inicial, né, de vazão de 140 metros cúbicos por hora, com tempo de bombeamento de 24 horas e validade de 10 anos. Obrigada, Rebeca. E a equipe do IGAM. Agora eu vou abrir também um pouquinho para o Lucas, representando o CBMM, para ele mencionar aí a questão das condicionantes que ele falou que ia ter algumas alterações ou pontuar alguma coisa, para subsidiar aí a equipe da ABA na elaboração também do parecer dela. Se me permitem, Luiz Saião, aqui da CBMM, gerente de meio ambiente. Se me permitem, antes do Lucas entrar, é só fazer uma consideração sobre as nossas sugestões da condicionante, né? De forma geral, nós concordamos com as condicionantes, né? Não entendemos nenhuma delas como equivocada. As nossas sugestões são basicamente alguns ajustes mais na questão da redação, porque a gente viu que em algumas situações a gente podia dar alguma dubiedade de entendimento, então é mais uma sugestão de ajuste, só para a gente ter um alinhamento. Mas eu entendo que também, como mencionado, né, na sexta-feira vai ter um espaço maior para isso, então talvez a gente possa discutir melhor os porquês dessas sugestões. Pois é. Não, então tá bom, Luiz. O Igor vai falar, mas assim, antes do Igor falar, eu só queria também mencionar que a gente agora tem um novo membro da equipe, né, Igor? Você confirma aí que vai estar auxiliando a ABA em outros processos, mas em especial nesse processo. Ele já vai começar com esse processo, né, que é o Gustavo Marco. Isso mesmo, Daiane. Bom dia a todos novamente. Apresentar para vocês aí, né, nosso novo colaborador no processo de outorga junto ao comitê, que é o Gustavo. O Gustavo está presente aí na sala, inclusive com a câmera aberta. E vamos contar com ele aí durante um bom tempo nessas análises de processos que surgiram aí e foram tratadas no comitê. Eu não sei se o Gustavo já tem alguma dúvida, né, sobre algum questionamento à empresa ou até mesmo o IGAM, para a gente começar já a subsidiar esse nosso parecer, né, que vai sair aqui pela equipe da... Bom, então,
Bom dia a todos, né? Sou o Gustavo, sou eu quem está analisando o processo pela aba. E eu escrevi algumas dúvidas, sim, se quando for o momento eu quero estar perguntando aí para o empreendedor. Bom dia, Gustavo, bem-vindo. Obrigado. Sim, agora é o momento, porque já foi feita a apresentação por parte do empreendedor e por parte do IGAN. Então, fica à vontade de colocar seus questionamentos, e tanto o IGAN como o empreendedor estão aqui para estar te auxiliando aí nas dúvidas que você tiver, tá bom? Certo. Então, são dúvidas que podem ser tiradas com o empreendedor e o IGAN, né, inclusive, é, primeiramente eu quero perguntar sobre a solicitação da vazão de captação. O teste de bombeamento do poço PAP-08, ele retornou uma vazão estabilizada em 120 metros cúbicos por hora, e esse que foi o valor utilizado na simulação de operação do poço. Então, eu quero entender por que foi solicitada a vazão de 140 metros cúbicos por hora. Eu não entendi se é somente do poço ou se é dos pontos de monitoramento também na 113 e na 114. Inclusive, esses dois pontos eles estão presentes no parecer do IGAN, são mencionados os dois, juntos ao poço PAP-08, só que em nenhum momento eu analisei essa descrição, essa inclusão desses dois pontos no processo. Ô, Lucas, você esclarece para nós, por favor? Sim, apesar do ensaio de bombeamento, Gustavo, ter aparecido 120 metros cúbicos, ter estabilizado com 120 metros cúbicos, esse poço, como eu tinha dito anteriormente, ele foi operado por bastante tempo numa outorga de captação de águas. E nesse histórico de captação, ele operava em cerca de 140 metros cúbicos. Então, a gente usou esse dado histórico para a solicitação dessa outorga de 140 metros cúbicos, que é a vazão que ele operava no passado. Certo, entendi. Deixa eu falar. A Andresa vai Tá? contribuir. Eu solicitei informação complementar sobre quais eram os pontos que iriam ser, né, assim, que eles iriam bombear. Daí eles informaram para mim que não era só eles faziam a captação não só da PAP, mas também da nascente 13 e 14. Por isso que teve, assim, aí por causa disso, eles solicitaram esse aumento, é de 140. Por isso. Certo, então entendi. Tá? Tá, ainda sobre a simulação de operação do poço, PAP-08, essa simulação retornou que o cone de depressão foi pouco expressivo, né, restrito às imediações do poço. Condição, inclusive, que foi observada durante o teste de bombeamento, né, pois os postos adjacentes, monitorados ali durante a operação do poço, eles foram pouco influenciados pelo rebaixamento. Então, quero perguntar se vocês acreditam que essa operação ela irá auxiliar efetivamente os pontos na 113 e na 114, né, no objetivo de conter o aporte de contaminantes provenientes aí do dreno de fundo da barragem 5 para os corpos hídricos naturais, uma vez que é citado que, né, no entorno ali o conde de poluição ele foi pouco expressivo nos postos adjacentes, mas não são citados esses postos, né? A gente imagina que sim, Gustavo. O principal foco do poço de movimento, além da remoção de massa na água subterrânea, é melhorar a qualidade das águas superficiais. Então, a gente imagina que no longo prazo, esses poços de bombeamento, ele possa melhorar a qualidade das águas das nascentes ali. Um outro ponto importante também, a gente acordou junto ao órgão ambiental, junto a Gerac e ao IGAN, a operação do poço de bombeamento por 1 ano, e após 1 ano a gente reavaliaria a necessidade de complementação desse bombeamento. Então, por conta dessa complexidade do fluxo das águas subterrâneas também, a gente previu inicialmente operar o PAP-8, que já era um poço existente, e reavaliar a necessidade de complementação para melhoria da qualidade após o prazo de 1 ano de operação dele.
Tá, beleza. Entendido. Eu tinha dúvidas também com relação ao tipo de mediação, mas foi contemplado na apresentação do empreendedor. Ah, certo. A figura 2.10.1, da página 35, da parte 1 do relatório técnico, demonstra que o poço PAP08 ele terá uma adutora direta, do ponto de captação até a estação de tratamento de efluentes líquidos. Então, logo, né, entende-se que a captação a água captada do poço PAP08 não terá ligação com a água bombeada dos pontos nascente 13 e nascente 14, que tem como destino a barragem 6 para reuso no processo industrial. Então, tendo em vista que a água bombeada dos pontos nascente 13 e nascente 14 também está contaminada, pois é proveniente da drenagem de fundo da barragem 5, eu quero entender quais são os critérios considerados para as diferentes formas de tratamento e disposição da água subterrânea contaminada. Então, acredito que isso perpassa pela maior vazão do poço PAP08, mas, de toda forma, eu quero que vocês comentem sobre isso, né? Uma água é direcionada para a ET, a outra para a barragem 6. Eu acho que com relação principalmente aos pontos NACE 13 e 14, a CBMM pode esclarecer um pouco melhor, mas eles são pontos que são denominados NACE, mas são pontos que são drenos de fundo da barragem que saem ali no dique lateral, e por isso eles se retornam no processo. Então, desde a confecção da barragem, esses drenos foram instalados, mas eu acho que a CBMM pode esclarecer um pouco melhor a operação deles e a construção deles. Você quer começar, Franklin? Qualquer coisa eu complemento? Pode. Os pontos NAS hoje a gente são configurados basicamente como postos manuais, né? Então, no passado, essa área ela foi feita esse dique lateral, né? E a água que permeava pelo esse dique lateral percolava por essa base, né? E aí a CBMM realizou uma pequena drenagem e para poder fazer essa coleta de água para o retorno dessa água que percolava, né? Então a gente mantém isso e, e basicamente são estruturas já implantadas com um sistema de bombeamento. Completando o que o Lucas e o Franklin disse, acho que o grande ponto é na nomenclatura, ela traz um pouquinho de confusão, né? São águas que passam pela região do dique lateral, lá na origem do projeto, antes da disposição, existe uma célula topográfica, e dada ao nível da barragem, a gente demandou fazer um dique lateral. Então, o fluxo de água que passa por essa região, ele sai nesses dois pontos, e a partir desses pontos, como é uma água industrial, ele retorna para o processo industrial. Essa foi a lógica da divisão aí dos dois fluxos. Um é uma água natural do poço, é uma água subterrânea, essa vem para o tratamento, para a gente fazer o direcionamento, e as águas que provenientes da barragem, efetivamente, elas retornam para o processo. Não sei se ficou claro, Gustavo. Sim, entendi. Imagem também tem a ver com a questão da vazão, né? Que seja uma vazão menor aí do dreno de fundo com relação ao poço também, e essa questão de uma água ser natural, a outra ser proveniente da barragem, né? E um ponto, acho que é bom de ressaltar, Gustavo, só permitindo aqui, a barragem 6 é uma barragem que a gente tem já no processo, ela é uma barragem mais nova, já com todo o reservatório impermeabilizado, então essa água ela vai para a barragem, e obviamente ela ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do processo, elas são direcionadas também para a estação de tratamento e depois lançadas no curso de água. Certo, agradeço aí o esclarecimento. Então, dando prosseguimento, na página 18, da parte 3 do relatório técnico, é citado que o tratamento da estação de tratamento de efluentes líquidos consiste em um processo de ajuste pH, floculação com sulfato de alumínio, para redução das concentrações de bário e fósforo, seguida de decantação.
Então, eu quero que vocês comentem como esse tratamento ele dá retirada à água as concentrações excedentes de bário, manganês, ferro e níquel. E já aproveitando, eu quero perguntar também qual que será a destinação final desses contaminantes após o tratamento na estação de tratamento de efluentes líquidos. Pessoal, eu acho que Lucas, você vai puxar aí? Eu acho que vocês puderem esclarecer, acho que é melhor o processo, Marcos. Eu vou tentar localizar o Alvarenga aqui, pedir para o Alvarenga participar, que ele é a melhor pessoa. Só um minutinho, se vocês puderem puxar outra dúvida aí, Gustavo. Certo, eu vou prosseguir aqui, então. Agora, com relação à disponibilidade hídrica, né? É apresentado o monitoramento fluviométrico quantitativo nas estações VT04, VT08 e VT09, ali logo nos afluentes, nas proximidades do posto PAP08, né, situados na cabeceira do Córrego Feio, no período de 2020, de 2006 a 2021, sendo considerada a vazão mínima no ponto JBB-B, a jusante, de 68,6 metros cúbicos por hora, ou 19,05 litros por segundo. Essas estações pluviométricas, elas localizam-se a montante do ponto JBB-B, sendo que boa parte da área de contribuição hídrica não foi abrangida na quantificação citada, o que leva a acreditar que a vazão mínima no ponto em questão ela seja consideravelmente superior ao valor de 19,05 litros por segundo. Nas páginas 70 e 71 da parte 3 do relatório, é apresentado registros fotográficos das estações hidrométricas nos pontos JBB e JOE, né, no baixo curso dos afluentes que compõem o Córrego Feio. Então, eu quero perguntar quando houve início do monitoramento nessas estações, ali, né, de JBB e JOE, e por que não se utilizou a base de dados primários para verificar a Q710 no Córrego Feio, que foi estimada no estudo pela metodologia de eflúvios superficiais do Estado de Minas Gerais, uma metodologia da Copasa. Você tem as informações, ô Lucas? O ponto JBBB, ele é monitorado recentemente, anteriormente existiam esses outros pontos de monitoramento, por isso eles existem um histórico bom de monitoramento desses pontos a montante do JBBB, por isso foi apresentado inicialmente eles, mas atualmente o ponto JBBB também é monitorado. Você pode me corrigir se eu estiver errado, Franklin, mas ele foi incluído na licença de operação da CBMM, então o ponto JBBB atualmente é monitorado, já faz mais de um ano, antes mesmo do início do PAP 8 e qualquer remediação ativa na área. Então, foi por conta do histórico que foi apresentado esses postos. Esses postos eles têm histórico de monitoramento pela CBMM, se não me engano, pelo menos até 2010. De 2010 para frente tem o monitoramento, e o JBBB é um pouco mais recente, por isso não tem. Mas o JBBB, ele é basicamente as vazões, a junção da vazão, ele é, na verdade, a junção da vazão do ponto JBBB e do ponto JOE do JOI. Então, ele é confluência dos dois mesmo. Bom, então a última dúvida que resta é sobre o tratamento mesmo, né? Como esse tratamento aí, essa metodologia de tratamento missionada vai retirar as concentrações excedentes dos metais citados e qual é a destinação final. Tá. Gustavo, tô localizando ele aqui, tá? Só um minutinho, por favor, que ele tá logando o computador ali. Certo. Ô, Gustavo, eu vou deixar no chat aqui o meu telefone. Qualquer dúvida adicional que você tenha ao longo da análise, né, você pode entrar em contato comigo, tá? Certo, Frank, eu vou salvar aqui.
Só pedir, o Franklin, deixa registrado o e-mail também. Os contatos serão por e-mail, tá? Ok, acabei de informar aí. E a destinação final, Gustavo, como a Rebeca mesmo comentou, né, no parecer, vai no Ribeirão Pirapitinga, córrego Pirapitinga. Certo, disso eu entendo, né? Se for necessário, vai ser restituído nos córregos do dique lateral, né? Mais especificamente nos afluentes aí do córrego Feio, ou às vezes especificamente no afluente esquerdo, né? Que vai ser o mais impactado. O excedente eu entendo que vai ser no Pirapitinga, mas só a dúvida com relação aos metais mesmo, sabe? A concentração excedente. Qual será essa destinação? Não sei se Gustavo, pode ser. posso te ajudar? Na verdade, qual que vai ser a destinação do lodo da ET, que vai Isso. ficar concentrado os contaminantes. Tá, então a gente tem, dentro da companhia, nós temos aterros industriais, né, devidamente licenciados, e classe 1, e tem aterros classe 2 também. E esses resíduos do sistema de tratamento poderão ser direcionados para os aterros, né? Ele não volta no processo, Franklin? Não, Ele não não volta volta. para a barragem? Não volta. Na realidade, até complementando o Franklin, atualmente já funcionamos assim, tá? O que a gente tem de excedente, né, de resíduo ali, ele já é destinado para os aterros. Certo. Só entender com relação ao tratamento mesmo, porque o texto, ele especifica tratamento de bário e de fósforo, né? Eu entendo que esse tratamento industrial, ele pode ser abrangido aos outros metais, mas não é especificado o processo físico-químico, né, que isso é feito. Que o detalhe mais técnico, daí é por isso que o Marcos está buscando o Marcos Paulo Varinga, que é o nosso especialista ali do processo de tratamento. Não sei se o Marcos conseguiu ter sucesso ali. Ele tá acessando pelo celular aqui, só um minutinho. Perfeito. Acho que o Vinícius tem uma pergunta. Vinícius, pode falar. Bom dia a todos, Prefeitura Municipal de Araxá, Vinícius. Eu tenho uma dúvida com relação à área de influência. O estudo apresentado, ele tem uma área de influência menor do que foi avaliado pelo parecer do IGAM. Eu queria que o IGAM manifestasse no sentido, a gente não teria que fazer essa adequação do estudo para posterior aprovação da outorga? Fiquei na dúvida. Olha, como é uma área assim, de contaminação, quanto mais rápido, né, iniciar, é melhor. Por isso, assim, né? É mais por causa disso. Mas aí, no caso, a gente deu, né, aquele prazo, né, Então, a gente está falando que é uma estrutura que foi implantada em 80, né? A gente está falando em 26 anos. E mesmo assim trouxe um estudo que a área de influência é menor do que previamente. Um ano não seria muito? Até porque talvez a área de influência sendo maior, as necessidades também serão maiores, né? Pode ser que algo que nem está sendo cogitado aqui hoje pode estar sendo tratado nesse processo. Laiane, me permite? E aproveitando a questão do Vinícius, a Rebeca mencionou no parecer a necessidade de uma retificação em breve, né, dessa nova área. E essa retificação tem alguma previsão? Eu vou pedir. Posso falar? Que eu acho que tem alguém com o Lucas com a mão levantada. Só aproveitando com relação a essa questão da área de influência, realmente foi identificado que o estudo aqui foi apresentado foi menor, né? Então, aí por isso que condicionou a apresentação, né?
de um novo estudo que abrange toda essa área de influência da pluma ali de contaminação. E aí nós colocamos o prazo para apresentar de 1 ano a partir da publicação dessa portaria, né? Mas assim, vendo até aproveitando essa discussão, né? Esse prazo, eu acho que a gente pode ser repensado. Mas a necessidade disso já está claro, até em conversa com o Franklin, né? De que é necessário apresentar esse novo estudo e retificar essa outorga. Até porque podemos ter captações abaixo do ponto de lançamento, né? Como que a gente trataria isso junto com a comunidade? Se vocês me permitem rapidamente, as investigações das áreas adjacentes ao dique lateral, elas estão sendo realizadas acompanhadas junto à GERAC e ao IGAN, nessas reuniões periódicas que eu comentei. Então, a gente já foram identificadas algumas alterações muito pontuais no entorno da barragem 6. Essa campanha de instalação de postos de monitoramento que foi realizada no ano passado visa a delimitação dessas ocorrências pontuais, mas a gente tem até o presente momento, com exceção desses postos que foram instalados no ano passado, as ocorrências na água subterrânea todas delimitadas, assim como na água superficial. Então, a gente já tem um cenário amplo de monitoramento, onde a gente tem uma garantia que as ocorrências não estão migrando para áreas mais ajusantes, tanto na água subterrânea quanto na água superficial. E está sendo feito agora um estudo para ampliar ainda mais essa área na parte sul da barragem também, que está contígua à área industrial da CBMM. Então, esse estudo está sendo executado, mas na parte norte, todos os corpos receptores, já existe esse monitoramento, já existe essa avaliação. É como o Lucas colocou, né? Mas para reforçar que essas coisas, até no sentido de que o IGAN tinha identificado e apontado, mas existe aí uma questão temporal, a gente já avançou, né? Já teve avanços nos estudos ali, que são aqueles estudos mais novos que inclusive o Lucas apresentou ali na sequência de slides. Então, de novo, acho que fica, peço perdão pela voz, tá ruim aqui. A gente não tem, para nós, existe uma clareza técnica bastante grande de que a ação está sendo tomada no ponto em que existe sentido nesse momento, né? E como o Lucas também colocou, existe o compromisso de que isso opera durante 1 ano, foi uma pergunta, inclusive, que o Gustavo fez, né? E isso vai ser constantemente acompanhado e reavaliado, e se em algum momento for percebida a necessidade, eventualmente, de uma expansão, claro que a gente volta a conversar. E as ações tecnicamente necessárias serão tomadas. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos ou para o Luiz. Com relação à barragem 5, está sendo tratado, junto com o Ministério Público, essa ação dessas contaminações por esse período? Sei que não é tratado aqui no processo de outorga, até para a gente ver se essas obrigações ora assumidas já estão sendo acompanhadas. Eu posso até te responder, Vinícius. Na verdade, assim, ainda não existe nenhuma ação junto ao Ministério Público diretamente, que a gente está numa fase de investigação e isso está sendo tratado junto à GERAC, né? Inclusive, nós temos uma reunião periódica para a semana que vem com eles, né? A gente faz esse acompanhamento, onde a gente vai levar os resultados para que daí sim desdobre nas ações efetivas de remediação. Então, assim, existe um processo de transparência junto ao órgão que já foi startado, né? Então, estamos no curso disso, Vinícius. Vinícius, eu só acho que tudo começou lá você acompanhou desde o começo aí lá na barragem 4, toda essa interação com a GERAC, com o Ministério Público, e a partir daquele processo, acho que 2017, 2018, a gente expandiu a avaliação para o complexo como um todo, e foi onde a gente identificou essa alteração no entorno da barragem 5, e na qual a gente vem fazendo o processo de delimitação dessa área, né?
e aí tudo isso levado para a Gerac, dado transparência para a FEAM, através da Franklin, a Superintendência de Uberlândia, e é o caminho que a gente percorreu até o momento. Se quiserem retomar a pergunta. O Marcos Paulo está aí agora, viu? Eu acho que, Gustavo, se tiver... O Vinícius, fechou? A sua dúvida era essa? Ou Gustavo, pode fazer, o Marcos Paulo tem. Então, para o Marcos Alvarenga, vou retornar aqui a minha dúvida quanto ao processo de tratamento. Vou relê-lo aqui, né? Então, na página 38 da parte 3 do relatório técnico, é citado que o tratamento da estação de tratamento de efluentes líquidos, ele consiste em processos de ajuste pH, floculação com sulfato de alumínio para redução das concentrações de bário e fósforo, seguida de decantação. Então, eu quero que comente como esse tratamento ele vai retirar da água as concentrações excedentes de bário, manganês, ferro e níquel. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Estão me ouvindo? Eu estou pelo celular aqui, eu estou na unidade, eu justamente estou aqui na estação de tratamento de efluentes aqui da CBMI. Então, Gustavo, com a questão do bário, né, principalmente, primeiramente, né, a interação entre o sulfato de alumínio como coagulante que a gente usa, esse sulfato interage com o bário, né, como o KPI muito baixo, a gente vai conseguir precipitar todo esse bário aí, com esse excesso de sulfato que a gente tem no sulfato de alumínio, o bário. Então, a gente vai chegar ali a níveis de LQ de equipamentos de detecção, tá, de CPs massa, então a gente vai chegar ali abaixo de 0,07 miligrama por litro de bário, só pela adição do sulfato de alumínio, tá? A gente tem o sulfato ali, sobe um pouco, então fica em torno de 60 miligramas por litro, né? Ao adicionar o sulfato de alumínio, a gente precipita esse bário na forma de sulfato de bário e ele é removido junto ao nosso lodo, que é direcionado para a barragem de rejeito, tá? Todo o nosso lodo aqui é direcionado para a barragem de rejeito. Em relação ao manganês, né, níquel e os demais elementos metálicos, ferro e tudo mais, ele também ele é complexado dentro do nosso lodo. Então, a gente não vai ter, e a gente também nem identifica traços ali de ferro, tá? Em relação ao manganês, como a gente trabalha com pH um pouco mais alto, né, a gente, por B, a curva de por B, a gente precipita esse manganês na forma de um óxido de manganês. E também é descartado junto ao nosso lodo, tá? Então, a gente trabalha com a parte de pH um pouco mais elevada, né? Mesmo sabendo que o coagulação trabalha com um pouco pH 7, a gente sobe o pH 7,5 aqui, entre 7 e 7,5, a gente consegue remover, se tiver manganês, né? Nem sempre o nosso efluente apresenta traços de manganês, mas a gente trabalha com pH sempre um pouco mais alto para remover, tá? E com a parte desse manganês, né, de outros metais, compostos metálicos, é absorvido pelo carvão antracito, tá? Ele chega a remover aqui, absorve ele, e na retrolavagem a gente remove, né? A nossa eficiência, a gente sempre é validada pelas análises químicas. Então, a gente consegue, pela simples adição do sulfato de alumínio, a gente consegue precipitar principalmente o bário e esses outros metais a gente consegue, pela curva ali de pH, remover. A gente não tem muita dificuldade para esses parâmetros químicos aqui não, tá? Então, funciona muito, muito, muito bem. Certo, Marcos, obrigado. Desculpa aí, ó, a distância aqui, tive que parar atrás de um lugar aqui para ouvir bem. Mais alguma dúvida, mais algum ponto aí, gente? À disposição. O Gustavo tinha passado por todos, né? Sim, as minhas dúvidas foram finalizadas. Obrigado, um abraço. Eu acho que a gente já finalizou as dúvidas aqui.
Meninos, desculpa, é porque eu estava tentando resolver a questão da data de sexta ou da segunda, por causa de um problema aqui. Então, tá. Então, a gente já conseguiu fazer algumas discussões, já, né? E aí a gente termina, então, de discutir na sexta-feira, quando vai ter a... E, com certeza, eu acho que hoje já vai a convocação, mas a gente recebeu o calendário, né, das possíveis datas aí da reunião de sexta-feira, depois da nossa a reunião da plenária, que vai ser provavelmente dia 20, não, dia 23 de abril, tá? Então, assim, quero agradecer ainda não terminei, ainda tem outros assuntos. Mas, assim, quero agradecer já de antemão a equipe da CBMM, e a sua consultoria também, e os nossos membros aí de terem essa disponibilidade toda. E aí, eu só queria mencionar no item 4, gente, antes da gente finalizar a reunião, só os outros assuntos, que na próxima reunião, que a gente vai fazer na sexta-feira, isso eu já conversei com os membros da CETOC por WhatsApp. A gente vai ser incluído um item de pauta para a gente definir o coordenador da nossa reunião, apesar da gente já estar praticamente decidido, mas aí vocês já vão pensando, eu preciso de um voluntário para ser o relator. Então, eu ia até sugerir o nome do Regis, mas aí vocês decidam entre vocês. Mas é para pensar já no nome, porque a gente precisa também definir isso também na sexta-feira, tá bom? Eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu vou É falar isso. Se na alguém frente do tiver mais Regis, alguma eu tô de manifestação. acordo com o nome do Regis. Ai, ai, Mas ai. ele até quer se manifestar. Eu Uai, passei na pessoal, frente mesmo. Regis, pode falar. eu aceito ser o relator, mas eu acho que seria legal se alguém me auxiliasse, ficasse ali junto comigo, né? Se tiver Te ajudo, mais qualquer Regis. coisa. Conta comigo. Perfeito, Nayana, obrigado. A gente faz junto. Então, eu e Não, Nayana, e a a gente gente tem o fica com auxílio a da parte aí de aba também, relatores. então é só. Então, Deixa tá bom. comigo. Mas aí, então, Relatora na sexta-feira, a gente sobre já. bacias, o pessoal da aba ajuda bastante, então é bem tranquilo. Como negar o pedido de Vai uma dar tudo gestante, certo, né, gente? Não gente. tem como. Não, Recomendo e que aí nem eu vou ver, faça eu tenho isso, certeza que vocês Regis. vão conduzir. Não, mas vai dar tudo certo. Aí na sexta-feira, então, a gente já fica constando em ata mesmo, com todos os protocolos que a aba precisa, né, com relação a isso. Então tá bom, eu acho que é isso que a gente tem para hoje, gente. Quero agradecer novamente aí mesmo a presença de vocês. E a aba vai mandar provavelmente aí até depois do almoço a convocação para a nossa reunião na sexta-feira, que vai ser online também. E vai ser online, e aí onde a gente vai ver o parecer do Gustavo, né, que vai subsidiar a CETOC a elaborar o parecer dela. E aí eu já vou fazer como a gente está acostumado. Eu vou dar uma minutada, mas a gente finaliza na hora da reunião, tá bom? Aí eu mando já para vocês. Tento mandar antes no WhatsApp, para a gente também não se delongar muito na reunião, porque todo mundo tem seus compromissos de trabalho também. Tá bom? Obrigada. Eu queria só. Espera aí, gente. A Rebeca quer falar. Só aproveitar que a consultoria está aqui, o empreendedor está aqui, né? Na sexta-feira, possivelmente, eu não vou conseguir acompanhar, a gente vai ver como é que vai se organizar, e aí aproveitar que foi tratado desse ponto da retificação, né? Que vai ser necessário apresentar um novo relatório. Só colocar aqui que esse novo relatório, ele precisa compreender o estudo como um todo, né? Todos os pontos, não só da área a ser retificada. No momento que for apresentar esse relatório, trazer todos os dados desse monitoramento, né? Compreendendo toda a área, sem ser só da parte que ficou faltando. Eu queria só aproveitar esse momento, porque sexta-feira eu não vou, acredito que eu não vou conseguir participar. Você quer... É isso, né? Então tá bom, era só isso. Não, então esse é um ponto então, que aí vocês fiquem já de alerta, caso a gente se esqueça de pontuar, então eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom?
Gente, obrigada. Então, a gente está encerrando agora a reunião às 10h22 e eu aguardo vocês aí na sexta-feira, online também, 9 horas. Bom restinho aí de semana até sexta para a gente. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até sexta. Até. Fiquem